Milwaukee, Wisconsin, 1991. Uma cidade orgulhosa de seu apelido. A infância de Jeffrey Dahmer não transcorreu entre golpes, abusos explícitos ou uma miséria devastadora como ocorre em muitos perfis criminais, mas foi profundamente marcada por uma atmosfera emocional instável, silenciosa e corrosiva. Um lar onde os gritos não eram sempre visíveis, mas sim constantes. Onde a distância afetiva era tão grande que acabaria moldando a percepção do mundo de uma criança extraordinariamente vulnerável. Dahmer nasceu em 1960 em Milwaukee, e desde seus primeiros anos, viveu em um ambiente que, sem ser violentamente traumático, estava impregnado de tensões, doenças, ausências e conflitos que o empurraram para a solidão. Seus pais, Lionel e Joyce Dahmer, mantinham um casamento frágil, cheio de discussões, ressentimentos e episódios emocionais intensos. Joyce sofria de episódios depressivos, ansiedade severa e dependências de diferentes medicamentos prescritos, o que a tornava instável e distante. Lionel, por sua vez, estava focado em seus estudos e depois em sua carreira como químico, o que o mantinha fora de casa durante horas intermináveis. Jeffrey cresceu, portanto, em um contexto onde a atenção emocional era escassa e onde suas necessidades afetivas passavam despercebidas. Seu mundo interior foi se preenchendo de silêncios incômodos, isolamento e uma desconexão progressiva com a realidade social. Um dos elementos mais significativos de sua infância foi a influência aparentemente inocente de seu pai. Lionel, apaixonado por química e ciência, tentou em várias ocasiões conectar-se com seu filho através de experimentos e atividades. Ao se estabelecer novamente em Milwaukee no final da década de 1980, Jeffrey Dahmer encontrou na casa de sua avó um refúgio que não só lhe ofereceu um teto, mas também uma fachada de normalidade. À primeira vista, a figura de uma avó protetora o convertia em um homem jovem com uma vida estruturada, familiar e tranquila. Para Dahmer, essa fachada era perfeita, o protegia de suspeitas e lhe permitia continuar construindo silenciosamente seu mundo interior, um mundo onde as fantasias de controle absoluto já haviam arraigado profundamente. A presença de sua avó, no entanto, não impediu que Dahmer começasse a agir de forma metódica. Pelo contrário, obrigou-o a aperfeiçoar sua capacidade de encobrir e planejar cada passo. A espiral descendente de Dahmer começou a acelerar em 1987. Esse ano marcou o início de seu período de atividade sustentada, quando as ideias, impulsos e fantasias que ele alimentava há anos finalmente encontraram uma. O reinado de terror de Jeffrey Dahmer se estendeu por mais de uma década, oculto atrás de uma fachada de normalidade e silêncio. Mas todo esse horror acumulado terminou da forma mais inesperada. Não por uma investigação profunda, não por uma operação policial, não pela ação de um sistema que vinha falhando há anos, mas graças à coragem desesperada de um homem que se recusou a morrer. Tracy Edwards, a última vítima identificada de Dahmer, foi quem, com uma mistura de engenho, resistência e puro instinto de sobrevivência, conseguiu escapar do apartamento 213 e derrubar para sempre o muro de impunidade que protegia o assassino. Tracy Edwards tinha 32 anos, era um homem afro-americano, sociável, acostumado a frequentar os bares de Milwaukee. Naquela noite de 22 de julho de 1991, Dahmer se aproximou dele com a mesma estratégia que havia utilizado dezenas de vezes. Uma oferta de dinheiro, companhia, bebidas, um convite aparentemente inofensivo. Edwards aceitou ir com ele, sem imaginar que estava entrando na toca do coelho da qual tantos outros nunca haviam saído. Ao cruzar a porta do apartamento, a atmosfera o atingiu imediatamente. O cheiro denso, ácido, indescritível, o quarto escuro e desordenado. O ventilador funcionando para dissipar um fedor que nenhum incenso conseguia ocultar. A princípio, a conversa foi vaga, até trivial. Dahmer parecia tímido, quase retraído, mas algo em seu olhar delatava uma tensão estranha, uma inquietação constante. Enquanto lhe oferecia bebidas, Dahmer manipulava objetos, olhava para a porta com excessiva frequência, observava cada movimento de Edwards com uma intensidade perturbadora. De repente, a situação mudou.
Dahmer colocou uma música estranha, sombria, e sem aviso prévio, sacou algemas. Pegou o pulso de Edwards e fechou uma das manilhas ao seu redor. A outra não chegou a enganchá-la totalmente. Em seguida, sacou uma faca. Seu tom de voz, calmo mas vazio, garantiu-lhe que não faria mal. A descoberta dos crimes de Jeffrey Dahmer no apartamento 213 da North 25 T.A.J. Street foi descrita pelos próprios agentes como uma das cenas mais aterrorizantes registradas na história criminal dos Estados Unidos. O lugar onde Dahmer havia vivido por meses era, na verdade, um santuário de horror que havia passado despercebido bem debaixo do nariz das autoridades. E naquela noite, após prender o assassino, os agentes Robert Roth e Rolf Mueller cruzaram novamente aquela porta, desta vez com a certeza de que o que iriam encontrar superaria em muito as Polaroids que já haviam descoberto. Não tardaram a confirmar suas piores suspeitas. O cheiro foi a primeira coisa que os atingiu. Um odor insuportável, denso, quase físico, composto de carne em decomposição, produtos químicos corrosivos, água sanitária, sangue seco, e algo mais, algo que nenhum dos agentes havia sentido antes. Eles perceberam que a desculpa a história de Jeffrey Dahmer alcançou seu ponto mais crítico e doloroso, não com um de seus assassinatos planejados, mas com um dos momentos mais vergonhosos e devastadores da polícia de Milwaukee. Um episódio que, com o passar do tempo, se transformou no símbolo definitivo da negligência, da incompetência e dos preconceitos institucionais nos Estados Unidos. Em 27 de maio de 1991, um garoto de 14 anos chamado Conerak Sinta-Sonfone teve a oportunidade mais improvável e valiosa que alguém nas mãos de Dahmer poderia ter: escapar. Mas essa oportunidade foi arrancada, não pelo assassino mas pela própria polícia, que o devolveu diretamente ao seu algoz. Conerak tinha sido drogado, submetido e atacado por Dahmer. O assassino havia tentado realizar um de seus experimentos mais monstruosos: perfurar o crânio de sua vítima para injetar substâncias destinadas a destruir parte de seu cérebro e deixá-lo em um estado de obediência permanente. E mesmo assim, em meio a esse horror, o jovem conseguiu reunir a pouca força que lhe restava para fugir do apartamento 213. Saiu cambaleando, nu, ferido, sangrando pela cabeça, sem poder articular quase nenhuma palavra, completamente desorientado. Era uma imagem impossível de ignorar. Um menino quase inconsciente vagando pela North 25 T.H. Street, pedindo ajuda sem poder falar. Em uma virada que parecia um alívio dentro da tragédia, Conerak foi visto por 3 mulheres afro-americanas: Sandra Smith, Glenda Cleveland e a filha de Glenda. Elas não viraram o olhar para o outro lado. Não assumiram que era problema de outro. Aproximaram-se, tentaram cobri-lo, tentaram acalmá-lo, deram-lhe água, perguntaram o que havia acontecido. Ele não entendia quase nada do que diziam, mas seu terror era evidente. As mulheres viram que era um menino, viram que o ferimento em sua cabeça era grave, viram que estava tão drogado que sequer conseguia ficar em pé. E enquanto tentavam protegê-lo, apareceu Jeffrey Dahmer. Dahmer entrou em cena com uma serenidade quase teatral, como se nada daquilo fosse estranho. Aproximou-se e sorriu, tentou tocar o jovem para levá-lo. Disse sem hesitar que Conerak era seu amante de 23 anos. Que estavam bêbados. Que haviam tido uma briga de casal. Tentou controlar a situação com a mesma calma manipuladora que o havia mantido impune por anos. Mas desta vez, as mulheres não se deixaram enganar. Não acreditaram em uma única palavra. O cheiro que emanava de Dahmer era nauseante. Uma mistura de álcool, produtos químicos e algo mais que nenhuma podia identificar, mas que lhes provocou um repulsa imediato. E não era apenas o cheiro. Era a atitude fria, distante, desumanizada. Conerak tentou se afastar dele, embora mal conseguisse se mover. Glenda Cleveland ligou para o 911. Explicou que o menino estava em perigo. Que precisava de ajuda médica. Que não era maior de idade. Que algo não estava certo. Que havia um homem estranho tentando levá-lo à força. E enquanto as mulheres tentavam impedir que Dahmer o levasse, os agentes policiais chegaram. Os oficiais de Milwaukee que atenderam foram John Balcerzak e Joseph Gabrish. Desde o primeiro instante demonstraram uma atitude displicente, indiferente e carregada de preconceitos. Não viram um menino. Não viram uma vítima. O que viram foi um problema doméstico entre gays,
algo que, em sua mentalidade repleta de homofobia e racismo, simplesmente não merecia muita atenção. Conerak, sedado e sem poder falar inglês fluentemente, não conseguia se defender nem explicar o que estava acontecendo. Mesmo assim, seu estado físico era evidente: feridas visíveis, incoerência, tremores, nudez, incapacidade de se manter em pé. Nenhum desses sinais alarmou os oficiais. Apesar dos apelos desesperados das mulheres afro-americanas, que insistiram repetidamente que o jovem parecia ter menos de 15 anos, que precisava de um hospital, que Dahmer estava mentindo, os agentes não fizeram absolutamente nada. Não pediram identificação. Não chamaram paramédicos. Não verificaram a idade do garoto. Não inspecionaram o apartamento, apesar de Dahmer os ter convidado a se certificar de que tudo estava bem. Quando Dahmer abriu a porta, os agentes sentiram o cheiro penetrante que saía do interior. Mas, mesmo assim, aceitaram a explicação de que a geladeira estava quebrada. Os agentes ainda riram. Um deles, enquanto se afastava, comentou pelo rádio uma frase cruel que ficaria registrada: "De volta à patrulha, os devolvemos ao namorado." O que entregaram não foi um adulto ao seu parceiro. Foi um menino dopado a um assassino. Foi uma vida inocente entregue à morte. Minutos depois que os policiais se foram, Dahmer assassinou Conerak. Foi sua vítima número 12. A tragédia se tornou ainda mais insuportável quando se soube que a família Sinta-Symphony já havia tido contato prévio com Dahmer. Em 1988, o irmão mais velho de Conerak, Sonsak Sinta-Symphony, havia sido vítima de agressão sexual pelo mesmo homem. Dahmer havia sido condenado por isso, o sistema já sabia quem ele era, já havia um alerta, já havia um histórico. Mas ninguém o vigiou. Ninguém o supervisionou. Ninguém o considerou um risco. O garoto que escapou em 1991 foi devolvido pela polícia ao mesmo indivíduo que anos antes havia abusado de seu próprio irmão. Quando os crimes de Dahmer foram descobertos semanas depois, o caso Conerak se tornou um terremoto social. A indignação foi nacional. O Departamento de Polícia de Milwaukee foi acusado de racismo, homofobia, negligência e total falta de profissionalismo. O chefe Arreola inicialmente defendeu seus oficiais, mas a pressão pública foi tão imensa que uma investigação interna foi aberta. Balcerzak e Gebrecht foram demitidos, embora anos depois fossem reintegrados após um apelo, um fato que muitos consideraram uma nova bofetada para a comunidade e para a memória de Conerak. O caso de Conerak não apenas expôs a monstruosidade de Dahmer. Mostrou o outro lado do horror. A cumplicidade passiva de um sistema que não protegeu os vulneráveis, que não quis ver, que não quis ouvir. Foi a prova definitiva de que, em Milwaukee, nem todas as vidas valiam o mesmo. Para Dahmer, o silêncio institucional foi seu melhor cúmplice. Para Conerak, foi a sentença de morte que nunca deveria ter existido. O julgamento contra Jeffrey Dahmer começou em 1992 e rapidamente se tornou um fenômeno midiático internacional, um espetáculo macabro que misturava horror, morbidez e uma necessidade coletiva de entender como alguém conseguiu cometer crimes tão aberrantes sem ser detido por tantos anos. O surpreendente não era a culpabilidade. Dahmer a admitiu sem resistência desde o início. O que estava em jogo, e o que transformou este julgamento em um confronto histórico, era seu estado mental. A pergunta que todos queriam responder era se Jeffrey Dahmer agiu como um monstro consciente ou como um doente mental incapaz de distinguir o certo do errado. Dahmer enfrentava 15 acusações de homicídio em primeiro grau. Seus advogados defensores, liderados por Gerald Boyle, sabiam que as evidências eram avassaladoras. Não havia como escapar. A única coisa que poderia salvar Dahmer de uma prisão perpétua seria convencer o júri de que ele não era legalmente responsável por seus atos, devido a uma doença mental severa. Boyle apresentou a defesa de não culpável por motivo de insanidade, um argumento arriscado, mas a única carta disponível. A defesa assegurou que Dahmer não agia com plena capacidade racional, mas sim impulsionado por parafilias extremas e um profundo transtorno psicológico. Falaram de necrofilia, pedofilia, um transtorno de personalidade limítrofe e fantasias delirantes que o desconectavam da realidade. Segundo a defesa, sua obsessão por criar zumbis não era uma expressão de maldade,
mas sim a prova de uma mente completamente quebrada. Mas a promotoria não estava disposta a deixar que Dahmer se refugiasse atrás do rótulo de loucura. O promotor do distrito, E. Michael McCann, adotou uma postura contundente. Dahmer estava doente sim, mas não o suficiente para não entender o que fazia. McCann o descreveu como alguém calculista, metódico e plenamente consciente de que seus atos eram ilegais, imorais e atrozes. Argumentou que o simples fato de que Dahmer planejava seus ataques, drogava suas vítimas, escondia corpos, enganava a polícia e evitava ser descoberto durante 13 anos, demonstrava uma compreensão absoluta do certo e do errado. Segundo McCann, a loucura de Dahmer não era legal, mas sim moral. O tribunal se tornou um campo de batalha entre psiquiatras. Os especialistas da defesa pintaram a mente de Dahmer como um poço sem fundo de impulsos doentios, compulsões incontroláveis e fantasias psicossexuais que governavam sua conduta. Diziam que Dahmer não buscava matar por prazer, mas cumprir uma fantasia que, em sua mente distorcida, parecia lógica. Ele queria posse. Completamente. Para sempre. E essa fixação, segundo a defesa, era um sinal claro de psicose. Por sua vez, os psiquiatras da promotoria testemunharam que Dahmer era perfeitamente capaz de controlar seus impulsos. Enfatizaram seu comportamento organizado e sua habilidade de manter uma vida dupla. Explicaram que as parafilias extremas não equivalem a uma psicose que incapacite o julgamento moral. Dahmer tinha fantasias doentias, sim, mas agia com base nelas com uma lógica predatória, não com um delírio descontrolado. Ao longo do julgamento, o público ouviu relatos que gelavam o sangue. As provas fotográficas, os laudos forenses, as descrições dos corpos, eram um desfile constante de dor e horror. As famílias das vítimas, presentes a cada dia, vivenciaram o julgamento como uma segunda tragédia. E foi precisamente uma dessas famílias que protagonizou um dos momentos mais lembrados do processo. Rita Isbell, irmã de Errol Lindsey, levantou-se durante seu depoimento, lançou-se sobre Dahmer entre gritos e lágrimas, e teve que ser segurada por vários agentes. Sua dor, sua raiva e sua impotência ficaram gravadas para sempre na memória coletiva. Foi a expressão mais crua do sofrimento que Dahmer havia provocado. Também testemunhou Tracy Edwards, o homem cujo escapamento permitiu finalmente a captura do assassino. Seu relato foi devastador. Explicou claramente como Dahmer o sedou, manipulou e algemou, como tentou fotografá-lo e submetê-lo. Descreveu os movimentos calculados de Dahmer, seu tom frio, seu controle constante. Seu testemunho destruiu a ideia de que Dahmer agisse sob um estado mental incapacitante. Mostrou um homem que sabia perfeitamente o que fazia e como manter o controle absoluto. Após semanas de depoimentos, o júri recebeu a instrução mais difícil de suas vidas. Determinar se Dahmer pode, no momento de seus crimes, apreciar a criminalidade de seu comportamento. Não se tratava de saber se ele estava doente. Tratava-se de saber se ele sabia que estava fazendo algo errado. Era uma questão de responsabilidade moral e legal, uma linha tênue e complexa que separa a doença mental da plena culpabilidade. Em 15 de fevereiro de 1992, o veredicto foi anunciado. Jeffrey Dahmer foi declarado são, e portanto culpado de 15 acusações de homicídio. Os jurados concluíram que Dahmer, embora profundamente perturbado, agiu com intenção, consciência e frieza. Sabia que o que fazia era criminoso. Sabia que deveria ocultá-lo. Ocultou-o por anos. E essa consciência o tornava responsável. O juiz proferiu 15 penas de prisão perpétua consecutivas. Mais de 900 anos de prisão. Nenhuma possibilidade de liberdade. Nenhuma possibilidade de redenção. Com essa sentença, a justiça humana fez o único que podia fazer: retirar para sempre o monstro de Milwaukee do mundo, e pôr um ponto final ao capítulo legal de um dos casos mais aterradores da história moderna. O fim do julgamento de Jeffrey Dahmer, com sua condenação à prisão perpétua, ofereceu um fechamento legal, mas não conseguiu curar a ferida profunda que o caso deixou à mostra. O caso Dahmer não terminou simplesmente com um veredicto. Tornou-se um imenso espelho onde a sociedade viu refletidas suas falhas, seus preconceitos e suas omissões. Foi muito mais do que a história de um assassino.
foi a exposição de uma dívida social pendente, um lembrete de que a justiça nem sempre age quando deveria, e que às vezes as instituições falham justo com aqueles que deveriam proteger. O legado mais obscuro do caso está relacionado com a negligência policial e o preconceito racial. Após a prisão de Dahmer, o Departamento de Polícia de Milwaukee foi obrigado a analisar suas próprias falhas. O relatório interno foi contundente. Os agentes John Balcerzak e Joseph Gabrish, os mesmos que devolveram Conerak Sintasson ao seu assassino, haviam agido com uma indiferença injustificável. A Junta de Bombeiros e Polícia de Milwaukee concluiu que os oficiais ignoraram sinais evidentes de perigo, desconsideraram os testemunhos de mulheres afro-americanas e aceitaram sem questionar a palavra de um homem branco sobre a das vítimas racializadas. A conclusão foi inequívoca. A homofobia e o racismo influenciaram a decisão policial. Como consequência, ambos os oficiais foram demitidos. Para a comunidade de minorias em Milwaukee, aquele relatório não era uma surpresa, mas sim a confirmação pública do que haviam denunciado durante anos, que suas vidas eram tratadas como de menor valor, que a polícia não os escutava e que o sistema não agia quando as vítimas eram pessoas racializadas, migrantes ou homens homossexuais. A morte de Conerak foi mais do que uma tragédia. Foi a evidência de um sistema que olhou para o outro lado. Isso gerou uma onda de protestos que percorreu a cidade. Grupos de direitos civis, organizações comunitárias e cidadãos indignados exigiram a demissão do chefe de polícia. A raiva era tão intensa que, pela primeira vez em décadas, a pressão pública conseguiu impulsionar reformas estruturais no Departamento de Polícia de Milwaukee. Foram implementadas políticas de não discriminação obrigatórias, treinamento sobre diversidade racial e sexual, e protocolos mais rigorosos para avaliar situações de possível abuso. Mas mesmo assim, para as famílias das vítimas, aquelas reformas chegavam tarde demais. Saber que a morte de Conerak poderia ter sido evitada, adicionava um nível de dor impossível de descrever. Enquanto a cidade tentava se reerguer, a vida de Jeffrey Dahmer na prisão tornou-se o último capítulo inquietante desta história. Ele cumpria sua pena na instituição correcional de Columbia, onde, após um período inicial de isolamento, foi incorporado a tarefas comuns dentro da prisão. Dahmer parecia aceitar seu destino com uma frieza desconcertante. No entanto, o ambiente penitenciário estava carregado de ressentimento em relação a ele. Sua fama, o repúdio público e a natureza de seus crimes fizeram com que muitos detentos o vissem como um alvo. Em 28 de novembro de 1994, Dahmer foi atacado enquanto realizava tarefas de limpeza junto com outros 2 presos. Um deles, Christopher Scarver, um detento que sofria de esquizofrenia e dizia ter agido motivado por razões religiosas, pegou uma barra de metal e golpeou Dahmer até causá-lo a morte. Scarver também atacou outro detento durante o mesmo incidente. Dahmer morreu naquela manhã, sem possibilidade de apelação, sem oportunidade de refletir publicamente sobre seus crimes, e sem ver suas vítimas obterem mais respostas. Sua morte violenta selou sua história para sempre, embora deixasse muitas outras feridas abertas. O apartamento 213, epicentro do horror, também teve um fim rápido. Em 1992, apenas 15 meses depois de sua prisão, o edifício foi demolido graças a uma coalizão de líderes comunitários, que buscavam eliminar qualquer traço físico do trauma. O terreno ficou vazio, convertido em um espaço silencioso que representava tanto uma tentativa de limpeza simbólica quanto a impossibilidade de apagar completamente o que ocorreu. O vazio físico tornou-se um reflexo do vazio emocional que deixou nas famílias, na comunidade e na memória coletiva. Em retrospectiva, o caso Dahmer não é simplesmente a história de um serial killer. É uma lição dolorosa sobre a condição humana, sobre como um predador pode passar despercebido na solidão de uma cidade moderna, e sobre como a indiferença institucional pode custar vidas. O legado de Jeffrey Dahmer inclui a vergonha de uma cidade, a raiva de uma comunidade, e a dívida pendente com as vítimas que nunca receberam a proteção que mereciam. Dahmer foi punido individualmente, mas a justiça social para aqueles que morreram e para os que sobreviveram continua sendo uma luta que perdura muito depois de sua morte. Se você valoriza análises objetivas e aprofundadas de crimes reais,
Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e deixe o seu like para apoiar nosso trabalho. Sua participação é fundamental. Deixe um comentário e junte-se à comunidade Misteria. Chegamos ao fim desta angustiante viagem pela mente de Jeffrey Dahmer, um caso que, além da brutalidade de seus crimes, nos obriga a confrontar o lado obscuro da negligência social. O monstro de Milwaukee, condenado à solidão perpétua na prisão, encerrou seu capítulo de terror, mas não sem antes expor a dolorosa verdade, que o sistema falhou repetidamente, e que o preconceito e a indiferença foram cúmplices silenciosos na morte de 17 jovens. A demolição do apartamento 213 não pôde apagar a dívida que a cidade de Milwaukee contraiu com as vítimas e suas famílias. Um trauma que permanece latente na memória histórica. Este caso nos deixa uma pergunta incômoda. Quão fácil é para um predador prosperar, quando certas vidas são consideradas descartáveis? Fechamos a cortina sobre o horror calculado de Dahmer, para nos movermos a uma escuridão completamente diferente. Da América profunda e solitária viajamos para a vibrante e classista Madrid, de 1888. Deixamos para trás a loucura serial para nos aprofundarmos em um mistério envolto em segredos de alcova, disputas de classe, e um enigma tão denso que a imprensa o nomeou de crime da Barmel Senoiso Pointrebal,